Eu sou como se fosse um pássaro, o pai pássaro que vai alimentar vocês, passarinho. Então eu mastigo tudo, depois só guspo nas suas bocas, o conhecimento bem mastigado para que fique fácil. Nossa, que analogia nojenta. Olá, eu sou o cartunista e professor de arte Raposa, um renomado ninguém. Aliás, atende a esses dois pontos da minha fala tradicional de todo começo de vídeo. Professor e de artes, pois esse é o assunto da aula, melhor dizendo, do vídeo de hoje. E existe preconceito em pelo menos duas matérias nas escolas, são arte e educação física, desenhada, às vezes dita que nem é matéria, por outros docentes de outras áreas. Infelizmente essas duas linguagens são muito subestimadas. Tem gente que acha que são aulas para enrolar, aulas para passar o tempo. Mal eles sabem que a prática da educação física, a prática da artes, é a única coisa que ainda pode salvar certos tipos de aluno totalmente descrente com o sistema público do Brasil, com a educação. Se você já passou por uma escola, talvez você nunca tenha entendido para que servia a sua aula de arte. Dependendo do tipo de professor que você teve, você tem até total razão de não saber para que servia. Mas aqui eu vou esclarecer pontos que eu acredito serem importantes sobre para que tem esse ensino, essa prática, esta pedagogia das artes. Mas é claro que dá para escrever um livro gigante sobre o assunto e não dá para falar de tudo. Eu vou levantar só alguns pontos que eu acho mais importante, ou pelo menos os que eu penso com mais frequência. Então, você pode dizer aí a sua opinião, dizer para que você acha que serve a aula de arte, como foi a sua experiência na escola, ou se no caso você for trabalhar com artes, ou se você no caso é um artista, é um professor de outras matérias, dizer como é que a arte pode ser interligada às outras docências e fazer projetos dignificantes, projetos que trazem uma coisa diferente, areja novos áreas nas escolas e torna os alunos um pouco mais interessados em ambas matérias. Vamos começar com a prática. Como eu disse, a prática na educação física ou a prática na arte é coisas que ainda prende a atenção e a vontade dos alunos. Vocês nem fazem ideia o tanto de aluno tranqueira, o tanto de aluno que você fica até questionando para que esse cara vem na escola. Praticamente é um peso morto, praticamente uma pessoa que até a família abandonou de querer cobrar qualquer coisa dele. Por que esse cara ainda vem na escola? Aí você vê que pelo menos na prática de educação física ou na arte, esse cara tem algum interesse. Então se você talvez tiver alguma veia, alguma corrente para interligar, para prender aquela pessoa, tentar salvar ela dessa mediocridade, desse marasmo, dessa letargia que ele vive, talvez seja por esses dois caminhos, como eu vou falar agora das artes, como eu vou falar agora da prática de desenho. Por que será que a gente dá prática de desenho? Será que a gente quer conduzir que todo mundo seja um desenhista, um designer, um artista no futuro? É claro que não. Você tem que entender a prática de desenho como uma ferramenta não só para prender a atenção de alunos relapsos que já devem ter desistido de prestar atenção em qualquer matéria, mas também como uma forma de exercitar o cérebro humano que vai servir para qualquer outra área que essa pessoa for. Entenda, ninguém dá prática de desenho, de pintura em escola porque a gente quer formar artistas, porque a gente quer formar desenhistas, designers no futuro, mas a prática do desenho, a prática da pintura ou qualquer outra prática de artes visuais, por exemplo, escultura, trabalha com várias áreas cerebrais que está totalmente ligadas a outras matérias. Vou dizer algumas. Por exemplo, o ato de desenhar, de você mover seu lápis para fazer qualquer desenho, está trabalhando a sua coordenação motora. E pelo amor de Deus, coordenação motora é uma coisa que vai servir para você andar e falar sem tropeçar ao mesmo tempo, coisas que a gente acha que o nosso presidente não consegue fazer. Continuar movendo seu lápis ali está praticando a criatividade, está praticando o seu raciocínio de pensar onde colocar as linhas, as formas, os símbolos que você está aprendendo, está praticando a noção de perspectiva, às vezes dependendo da estrutura de desenho que você está fazendo, a noção de profundidade, você estiver fazendo uma observação. Tudo isso são áreas de conhecimentos, áreas cognitivas que exercitam o cérebro para qualquer outra matéria. Eu te desafio a dizer qualquer matéria, qualquer ciências humanas, exatas ou biológicas, que não vai usar todas essas áreas que o desenho exercita. Eu faço a seguinte analogia para meus alunos entenderem por que tem uma prática de desenho, ou porque talvez eles devam estudar uma matéria e como isso estará relacionada a qualquer outra matéria, até às vezes a matéria oposta ou mais distinta daquela. Por exemplo, você tem que imaginar que seu cérebro é um músculo, assim como o músculo da perna. Aí eu uso a seguinte analogia de jogador de bola. O jogador de bola vai na academia e faz exercícios de perna, faz aparelhos que levantam peso para a perna. Por quê?
vai lhe deixar uma perna musculosa e forte. Por que ele tem que ter uma perna musculosa e forte? Porque na hora do futebol ele vai correr, vai dar trombada, o chute tem que ser mais forte, tem que ter mais resistência. Então o cérebro é a mesma coisa. Você estuda uma prática de desenho, você estuda uma matéria, você está exercitando, está deixando o seu cérebro, seu músculo mais musculoso e resistente. E assim que você for para outra área, você estará mais preparado. Deu para entender essa analogia? Porque eu acho que eu deixei bem didática, porque eu sou um docente maravilhoso que tenta mastigar tudo que nem um pássaro. Eu sou como se fosse um pássaro, o pai pássaro que vai alimentar vocês, passarinho. Então eu mastigo tudo, depois só guspo nas suas bocas, o conhecimento bem mastigado para que fique fácil. Nossa, que analogia nojenta, deveria ter parado só na área do músculo da perna e do cérebro. Bom, agora que vocês entenderam a analogia da perna e do futebol, provavelmente sentiram vontade de vomitar, mas entenderam absolutamente para que serve a prática de desenho, como ele exercita outras áreas cognitivas do cérebro, que vai te deixar preparado para qualquer matéria que você vai estudar. Vamos entrar numa parte importante nas aulas de arte, ela aumenta a bagagem cultural dos alunos. E o que seria uma bagagem cultural? Bom, pense no seu cérebro como uma enorme mala, uma enorme mochila, e culturalmente você vai colocando um monte de coisa que seria a sua bagagem. Então você coloca várias culturas diferentes e forma uma bagagem diversa. E você tendo uma bagagem diversa, você está mais preparado para a vida. Pense no RPG, você como aventureiro, coloca a espada, coloca a corda, coloca a tocha, coloca a poção. E assim você está preparado para mais desafio. Se você colocasse só espadas, ou só poções, ou só tochas, provavelmente você morreria na segunda floresta, no segundo calabouço. Olha, eu consigo fazer uma analogia nerd assim no improviso. Eu sou realmente um docente maravilhoso. Mas então pense em você na vida. Se você é uma pessoa comum, pense que a sua mala deveria ter várias ferramentas para arrumar seu carro. Então você coloca uma vela extra, você coloca uma bateria extra, você coloca um cabo para fazer chupeta, e assim você está mais preparado para qualquer problema que dar seu carro. Você tem uma bagagem cultural, uma bagagem mecânica mais diversa, que vai te trazer mais estabilidade, mais segurança no futuro. Se você vai lá e coloca só o step, ou coloca só chave de roda, enfim, se o seu carro estragar ali a bateria, a vela, você está despreparado. Então uma bagagem cultural diversa é importante para que você esteja preparado para qualquer coisa que aconteça na vida, mas principalmente se você tiver um pensamento crítico, você jamais vai ser manipulado ou doutrinado. Por isso que é muito irônico dizer que o professor é um doutrinador. Professores de arte são esquerdistas, sendo que a gente está ensinando o modo do aluno desenvolver seu próprio senso crítico, sua própria autonomia de pensamento. Se você está dando autonomia de pensamento para o aluno, como você pode dizer ao mesmo tempo que está doutrinando ele? Afinal, com as ferramentas para ele pensar sozinho, ele não vai ser doutrinado, seja lá com qual ideologia que o professor de arte se identifica. E lembre-se da primeira explicação: se ensinar para os alunos as diversas formas de arte, artes visuais, artes sonoras, artes corporais, as diferentes suportes nas artes. Bom, a gente está falando de bagagem cultural no meio das artes. Mas o fato dele conhecer tantas coisas diversas ali, distintas no ramo da arte, está trazendo uma arejada no cérebro, está desenvolvendo sim um senso crítico. Se eu explicar todas as vanguardas artísticas e como cada vanguarda pensava o mundo do seu jeito, como cada vanguarda expressava o mundo do seu jeito, a sua cultura, eu estou trazendo vários elementos para ele pensar criticamente. Afinal, você tem uma coisa interessante na história da arte, é que cada vanguarda às vezes pode pensar de uma maneira tão distinta quanto a outra, seja a que veio antes ou que vai vir depois, pois a arte é democrática e tem espaço para todo mundo. Tem até espaço para gente maluca que desenha Moro, Bolsonaro como um super-herói, como um Rambo, quando esses caras não aguentam nem um tapa na cara, já corre chorando. Sim, existe espaço até para artistas que fantasia com seus ídolos a política em colantes super apertado, com corpos definidos de macho, o que eu acredito cada vez mais que ser bolsonarista é ser um gay enrustido. Enfim, existe tudo na arte. Existe pensamento e espaço para todo mundo. Existe pensamento e espaço até para considerar que a esposa do Dória é uma artista. Eu tento dar uma mensagem de diversidade, de democracia e faço um deboche. Eu não sou perfeito, só o meu cabelo. Então vamos resumir essa aula vídeo de hoje.
prática de desenho serve para desenvolver coisas como coordenação motora, seu raciocínio, sua criatividade, sua noção de profundidade, perspectiva, etc. E tudo isso vai servir para exercitar seu cérebro e deixá-lo mais preparado para qualquer outra área de conhecimento. A bagagem cultural nada mais, nada menos do que é deixar seu cérebro preparado para entender várias situações da vida. Quando você está assistindo um filme ou uma série, talvez você não entenda todas as referências dessa mídia, mas se você tem uma grande bagagem cultural, você vai absorver melhor aquilo, você vai virar uma pessoa até melhor após assistir aquele entretenimento, pois você vai ter adquirido algum conhecimento que às vezes você pode ter passado despercebido. E meus queridos, conhecimento é poder. Mesmo que você esteja numa área totalmente distinta, se você desenvolve algum pensamento crítico porque absorveu alguma referência que às vezes não teria notado se não tivesse uma bagagem cultural diversa, esse pensamento crítico vai te ajudar a ficar um pouco melhor na sua área de conhecimento. Lembre-se, aliás, o próximo assunto, lembre-se que seu cérebro é como um músculo, não importa se você exercita ele várias vezes na sua área de conhecimento, quando você for para outra, por você ter exercitado naquela área, ele vai estar mais preparado e resistente para adquirir às vezes um conhecimento bem distinto do que você estava exercitando. Eu falo isto como uma experiência própria. Eu era muito ruim em matemática no ensino médio. Tinha equações matemáticas que eu não conseguia compreender. Aliás, eu nem sei como eu consegui ser aprovado. Acho que é porque eu era um bom aluno esforçado, a professora passava por pena. Eu era muito ruim em matemática, nas ciências exatas. Bom, porque hoje eu consigo entender todas as equações matemáticas que eu não conseguia entender quando eu tinha uns 16, 17 anos. Se eu fiquei só exercitando meu cérebro na área dos conhecimentos antropológicos, nas linguagens artísticas, na história da arte, na história da humanidade, na filosofia, na sociologia, etc. Eu estava numa área de humanas bem longe das ciências exatas. Mas, como eu fiquei exercitando meu raciocínio, meu pensamento lógico para entender vários conceitos das ciências humanas, das linguagens artísticas, bom, quando eu cheguei nas equações matemáticas que eu tinha dificuldade na minha vida adulta, eu consegui compreendê-las. Então, essa analogia do músculo, para mim, faz todo sentido. Talvez isso seja péssimo para o marketing do meu canal, quando eu não faço uma conclusão e deixo meio a questão em aberto. Mas, como eu disse, tudo está em aberto, tudo é passível de críticas, de questionamentos. Mas é claro que a gente só tem esse senso crítico, só tem essa capacidade cognitiva de questionar, de pensar, de criar questões e procurar respostas, porque a gente tem uma bagagem cultural e graças às artes, no meu caso, eu tenho essa capacidade de admitir que eu não estou 100% certo, que nem tudo é concreto e verdadeiro. Talvez só ciências exatas tragam verdades exatas e concretas. As ciências humanas sempre está passível de se transformar e de ser questionadas. Sempre para melhor, nunca para retroceder, embora exista um esforço enorme de certos gurus da extrema direita, como Olavo de Carvalho, que quer retroceder pensamentos que já são estabelecidos e avançados, voltar para uma coisa de idade média, onde o mito está acima do fato. O pensamento crítico desenvolvido pelas artes mata os mitos, e depois a gente pega aqueles mitos e transforma numa forma de entretenimento, seja fazendo um quadrinho, uma ilustração, uma série, um filme, porque esta é a arte. A gente recicla até mesmo os mitos que a gente ajuda a destruir. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, eu acho que até me estendi demais, mas eu espero que vocês tenham ficado aqui até o final para me deixar feliz, não seja como meus alunos que escutam 5 minutos de explicação e já caem e dormem, não porque eu sou uma pessoa muito chata, mas é porque eles desistiram da escola ou desistiram de pensar que a aula de arte serve para alguma coisa. Bom, eu estou sendo injusto, alguns eu consigo salvar com esta dialética. Abraço!